Nós estamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 10 em diante. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10 em diante. Ele diz assim: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Vamos aqui analisar esse versículo, tem muita mensagem para nós. Primeiro diz assim: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto. O que é isso? Era maneira de oração e no passado, servir a Deus. Não é para hoje não. Hoje é o sacrifício dos nossos lábios, porque o homem natural não quer orar, pessoal. Você pode ver por você, por mim, se nós deixarmos, passam dias e nós não oramos. Passam dias sem a pessoa orar. Verdade. Você pode ver com você mesmo. Eu até falei que você tem que se disciplinar na oração, marcar um compromisso com Deus. Eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou falar com Deus, entendeu? Eu vou marcar o compromisso. Passa o tempo, passa. Quando mal a pessoa faz uma reza. Aquela coisa de todo dia a mesma coisa. Eu falei quando eu era garoto, a minha mãe ensinou uma reza, mas não estou ensinando reza para vocês não, tá? A minha mãe diz assim: você não dorme, meu filho, sem rezar, né? Olha, reza e fala assim: deito meu corpo para dormir, peço a Deus para me acudir, se eu morrer antes de acordar, peço a Deus para minha alma salvar. E todo dia era a mesma coisa. Mas pode ser até uma passagem bíblica, irmão, como o Pai Nosso, não é para ser rezado, né? É um modelo de oração. Salmo 91, eu, por exemplo, o missionário, ele dava na campanha da família, dava uma oração, que tinha a oração de um lado era o Salmo 91, do outro era uma oração que ele tinha feito. Aí todo dia eu decorei aquilo ali, eu tinha decorado o Salmo 91. Se você pedir hoje, talvez eu vou pular alguma coisinha, mas eu tinha decorado. Mas por que eu estou falando isso? Nós não temos o costume de orar, nós temos que aprender a orar. Não temos que esperar chegar o sofrimento, chegar uma luta, para orarmos. Lembra que semana passada estudamos Lucas 22, 40, olha só, vai colocar ali. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Ou seja, quando falamos tentação, nós pensamos o quê? É prostituição, o diabo colocar uma pessoa bonita e você vai ser tentada, ou tentação de você perder o controle emocional e brigar com uma pessoa. Tudo isso é tentação, mas é mais. É toda a tentativa do diabo de entrar na sua vida, às vezes na sua saúde. Você está sentindo os sintomas, entenda bem, mas você não vai prosperar, ou até que tenha um diagnóstico. Mas nossas palavras valem como recibo. O que o diabo trouxer, você não recebe não, você resiste. Mas, para ter essa segurança, é necessário que quando o mal chega, você já está na oração. Repare então, voltando lá no Samuel, entenda, e diz assim, versículo 10, e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à batalha contra Israel. O inimigo vem. O inimigo, quando vem para matar, roubar e destruir. E veio. Às vezes vem com uma doença, um diagnóstico terrível. De repente vem com uma crise no casamento, de repente vem com um vício dominando alguém. E você, meu Deus, por que está acontecendo se eu estou na igreja? Não, a luta vem, mas aí você clama ao Senhor. Mas porque ele já estava em oração, não houve nem necessidade de orar. Veja o que aconteceu ali no final. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus. Não foi qualquer trovoada não, entenda bem, não, só quando eu falar mesmo, presta atenção nisso, não foi qualquer trovoada, não, foi algo sobrenatural, porque uma trovoada assusta. Não sei se você já teve, estava assim desesperado, assim quieto, de repente, vem aquela trovoada. Eu pedi até, pega o som de uma trovoada, olha só. Você aqui dentro, eu avisei antes ainda mesmo, devia ver assim, ó. Muita gente faz assim. Imagine essa trovoada sobrenatural de Deus. Foi algo tão impactante, que diz assim um versículo só. Aquele dia com grande trovoada sobre o filisteu, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. O que é aterrado? Eles ficaram sem ação, como paralisados.
Aí não foi fácil a batalha, entende? Ficaram paralisados, que eles não tiveram forças de reação. Mas por quê? Porque Israel estava em oração, o Samuel estava. Amigo, não espere chegar a luta. Aprenda a orar, vai para a oração. Não estamos falando para você ficar o dia todo orando, não. Eu falei 5 minutos por dia, de manhã, 5 minutos à noite. Que um dia você pode fazer 10, um dia você vai fazer um pouco mais, né? Um dia vai fazer um pouco menos, mas todos os dias tem comunhão. E não é reza, como eu falei, não é aquela coisa decorada, não. Conversa com Deus, Deus, obrigado por mais um dia. Se eu vou dormir com a tua paz, com a tua bênção. Surgiu alguns contratempos, mas já coloquei diante de ti, o Senhor resolve tudo. Aí você vai pegando essa comunhão com Deus, essa confiança. E quando o inimigo vem, ele vai encontrar Deus contigo. Ele não vai encontrar você desligado de Deus, não vai encontrar você separado de Deus, vai encontrar você grudado no Senhor. E vem essas manifestações sobrenaturais. Aí nós vamos para o versículo 11, diz assim: e os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até debaixo de Bet-car. E então tomou Samuel uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Olha que coisa bonita. Até aqui também tem nos ajudado. Até aqui você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, mas tem que continuar. A Bíblia diz: quem perseverar, até o fim será salvo. Então você deve prestar atenção nisso, entendeu? Eu contei de um homem chamado Demas. Está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Veja o que a Bíblia fala a respeito dele. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. O que é amar o presente? O presente século hoje, meu irmãozinho, tem coisas terríveis. Por exemplo, a diversão, entretenimento. Você vê, antigamente, tenho explicado, nós temos mais de 60 anos, tem televisão, nem todo mundo tinha. Nem todas as famílias tinham televisão, né? O meu pai, como ele começou a estudar eletrônica, consertar, ele comprou uma televisão lá, vamos dizer assim, como diz, queimada, consertou e botou lá em casa. Aí nós morávamos numa vila, que era a vila até de um misto de madeira e de alvenaria, uma vila de barracos mesmo. E aí ele deixava a janela aberta, naqueles grandes eventos, a janela ficava aberta, e havia até de filmes mesmo, mas tinha eventos que paravam o Brasil todo, Miss Universo. Pergunta o pessoal antigo. Todo mundo assistia, por quê? Porque não tinha mais nada para assistir também. Que aquele dia, então, a opção era tão pouca, que a audiência dava 80%, 90%, que o outro naquele dia não tinha alguma coisa para concorrer. Você vê que hoje tem uma final de Copa do Mundo, às vezes dá 40%, isso quando está no auge mesmo, porque tem, além daquele canal, tem outros do TV a cabo, tem não sei mais o quê, e esse bichinho chamado celular, que é um smartphone, que é um computador. Você tem 1000 canais ali a hora que você quiser. Não é verdade? Você tem amigo, você assiste o que você quer. Então a pessoa começa a amar aquilo. E começa a dizer, não é errado, não. Mas você tem que verificar. Quando tem um canal, um site é muito frequente, você acessa muito, logo que você abre, tem aquelas janelas abertas, e o primeiro site qual é? Se é um site secular, nós temos que rever, tinha que ser a Bíblia, nós temos que ler mais a Bíblia. Mas não é, geralmente, de todo mundo não é. Eu falei, veja a criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, quer que ela fique quietinha no culto? Dá o celular para ela. Ela assiste o culto aqui todinho, não está nem aí, não é verdade? De 2 aninhos, você vê 2 aninhos, ele já aprende que quando entra alguma coisa, você está assim, aí vem uma conversa, ele já faz assim, ó. Nem precisa ensinar para ele já faz assim, só. Então, as pessoas falam, mas não estou dizendo que é errado, é cuidar para não amar, e não se desviar da oração, da comunhão com Deus. E por mais coisa, para o presente século tem divórcio. O divórcio, nós que conhecemos há algum tempo, estamos na vida, não tinha o divórcio. O Brasil tem chamado desquite. Depois veio o divórcio com o Nelson Carneiro para frente, mas pior que eles aprimoraram o divórcio, vão aprimorando, que não é abrindo, estão diabolizando, vamos dizer assim, né? De uma tal maneira que hoje o camarada casa e descasa quantas vezes quiser, mas não era assim. Então a pessoa vai pegando e ela vai amando essas coisas, ela começa a praticar coisas que estão contra a palavra.
Cuidado. Samuel está dizendo, até aqui, pessoal, nos ajudou o Senhor. E você verá que isso aconteceu com eles. Por quê? Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Mas teve um momento que eles pararam. Já eles falaram, olha Samuel, você está envelhecendo, seus filhos não estão te seguindo, nós queremos um rei como as outras nações. Eles amaram o presente século deles, porque as nações todas tinham um rei. Nós não temos que querer uma coisa porque os outros têm. E Deus falou para ele, Samuel, atende esse povo. Eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. E eles rejeitaram. E às vezes acontece. Então, todos os dias de Samuel, os filisteus não conseguiram entrar no território. Mas se você ver, depois que Samuel foi destituído de comandante maior, que entrou o rei, eles foram atacados. De uma tal maneira que no final, quando Saul já estava desligado de Deus, ele perdeu até a vida dele, ele e os filhos, numa batalha contra os filisteus. E o filisteu aí apareceu Davi que vingava Israel, mas na mão de Saul não conseguia vitória. Mas qual é a mensagem aqui, pessoal? Todo os dias da nossa vida, o inimigo não pode ter privilégio na nossa casa. E nós temos uma bênção maior do que a Samuel, porque é crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu. E depois que nós fomos embora, continua a bênção de Deus na nossa casa. A nossa herança será bendita, diz o salmista do Salmo 112, versículo 3, versículo 10, deixa eu ver se é 2 ou 3. 2, está certo, a sua descendência será poderosa na terra. Você vai deixar, é verdade. Eu contei de uma senhora que ela bebia, o marido dela bebia muito, e ela fazia campanha de oração por ele, orava muito. Ela morreu. E ele continuou bebendo até mais. Não valeu a oração dela, valeu. Que no final da vida ele aceitou Jesus antes de ir embora. Quer dizer, a oração dela não se perdeu. Não é em vão o nosso trabalho no Senhor. Bem, irmãozinho, que estamos vendo, olha, nos dias de Samuel, os filisteus não tiveram lugar não. Porque aquele homem era de oração. Aquele homem, entenda bem, ele cobria Israel com as suas orações. Israel não era derrotado por causa dele, porque ele era um homem que estava sempre na presença de Deus. Nós precisamos de homens, mulheres, jovens e moços. Olha o Brasil, irmão. Nós precisamos de pessoas de oração, que estão querendo trazer demônios para dominar o Brasil. Não, mas aqui tem liberdade de culto, mas chegar a endeusar os demônios é brincadeira. Mas nós temos que mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. O Brasil não é de ídolo, o Brasil não é do demônio, o Brasil é do Senhor Jesus. Temos que cercar com fé, com autoridade mesmo. Deus vai abençoar, Deus vai mostrar mais e mais. Aí vai assim, e disse, e continuando nesse versículo agora, e as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel, foram restituídas a Israel. Que bonito! Aquilo que o inimigo tinha tirado, entenda bem, foi restituído. O que o diabo tirou? Saúde. A família tem um histórico de pressão alta, de derrame. Tem que quebrar isso aí. Não, em nome de Jesus, vai embora. Não vai dominar mais. E tem que ser o que foi tirado. Talvez o filho não está mais do seu lado, não está mais, talvez está na rua. Eu falo dessas pessoas que estão na rua, coitadas, que são, não são, estou falando de moradores de rua. Estou falando de dependentes químicos, que tem aí que você vê, coitado, parece um zumbi. Eu falei para o pastor, eu falei para os membros, eles não foram chocados não, eles foram gerados. Todos eles têm família, irmão. Todos eles têm família. E eu contei cada história aí que é tremenda. Nós já vamos falar de advogado, eu mesmo vi, engenheiro, eu vi, o médico não foi conosco, mas com outro, pessoas que você, de todas as áreas, pessoas que nunca foram à escola, mas muitos ali que eram doutores e estão na Cracolândia. Mas por quê? Porque é o domínio das trevas. Mas essas pessoas têm que ser restituídas ao lar, ao convívio familiar, mais do que isso, ao convívio até da igreja, que muitos estiveram na igreja e estão do lado de fora. Nós temos que guerrear por ele, uma guerra total, quebrando o poder das trevas para termos de volta aquilo que o inimigo tirou. Talvez tirou o marido do seu lado, tirou a esposa, mas Deus quer a reconciliação do casal. Deus quer a reconstrução desse lar. Deus quer. O que os filisteus tinham tomado de Israel, estava tudo sendo devolvido agora. Oh, meu irmãozinho, isso tem que acontecer. Nós temos que travar uma guerra total, não com as nossas forças, nem contra os homens,
É que eu digo, eu não guerreio contra as pessoas que têm ideologias satânicas, não, é contra as ideias deles, que são ideias diabólicas, que, por exemplo, a ideologia que nosso menino pode ser menino, que tem que se descobrir nada, tem que se descobrir, menino é menino, menina é menina, homem é homem, mulher é mulher. A Bíblia diz, largará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, se alguém da família foi para esse lado, tem que trazer de volta, para que o filho tenha uma nora, a filha tenha um genro. Esse é plano de Deus, e é nosso desejo também, ou não é? Duvida que alguém, não, eu não tenho na conta? Tem sim, a pessoa quer ser política, quer agradar todo mundo, não quer que os outros se levantem contra ele, não tem nada disso não. É o que Deus diz, todo homem que tem um filho quer ter uma nora, toda pessoa que tem uma filha quer ter um genro, ou eu estou enganado? Quem tem um irmão quer ter uma cunhada e quer ter sobrinhos. Quem tem uma irmã quer ter cunhado e quer ter sobrinhos. Não tem isso. Você é homofóbico. Tá bom, então vamos mudar de assunto. Todo marido tem que ter só uma mulher. Toda mulher tem que ter só um homem. Mas ninguém fala que eu sou adulterofóbico. E esse tem. Talvez, então, você tem que lutar. Para quê? Para que ele seja aquele seu filho, que talvez não respeite a sua nora, ou a sua nora que não respeite seu filho, seja só realmente um casal unido. Tem que guerrear. Foi restituído a Israel o que os filisteus tinham tomado. Vai ser restituído tudo que o diabo tem tomado, irmão. É só você agora começar a oferecer o seu holocausto, que não é sacrifício, não, é oração, é busca, é joelho no chão, jejum e oração. Buscar Deus, eu quero. Isso que eu falei, não é de ficar o dia todo, não. É um tempo que você tira para Deus. Lembra? Pedro e João subiam junto à hora da oração nona. O que é a hora da oração nona? Às 3 da tarde. Eles estavam lá buscando a Deus, clamando a Deus. Tem que ter um horário. Não sei qual vai ser o horário que você pode ser mais apto para você. Você vai e faz. E vai ajudar. Você vai ver. Mas tem mais, pessoal. E Samuel, ainda foi desde Ecrom até Gate, e os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre os filisteus e os amorreus. A paz vai chegar mesmo. Entre você e a família do seu marido, família da sua irmã, ou minha irmã. Entre o senhor e a família da sua esposa, não tem, vocês nem se dão. Mas tem que mudar isso aí. Família do seu genro, pastor Jair, ninguém fala conosco, família só tudo isso, vai haver paz. Mas tem que buscar, é guerra total, tem que ser guerra, lembrando que é guerra de oração, não é guerra contra as pessoas jogando piada, esculachando as pessoas, ou humilhando as pessoas, ou até amaldiçoando. Não, nunca amaldiçoei ninguém, irmão. Ninguém, mesmo uma pessoa que tem ideia diferente da sua, ame aquela pessoa, ore por ela para que ela seja salva. Nunca você odeia, não é a pessoa, são as ideias daquela pessoa, né? Aquelas ideias nós abominamos em nome de Jesus. Cuidado para você não se contaminar com ódio, com sentimento que não vem de Deus. Não, eu odeio esse grupo, não, eu odeio a ideia deste grupo. Mas jamais odiar alguém, não cai nessa cilada não. Mas, e Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. Todo dia, o que é julgar? Todo dia você ora pela família, não coloca ela diante de Deus. E quando vê alguma coisa do mal, você julga. Aqui não, hein? Meu filho é de Jesus, está amaldiçoado seu vício, ou sua doença, o que for. Todo dia você julga, todo dia você é um soldado de oração. Lembra da oração que eu falei à noite? Não é só para agradecer, às vezes surgiu uma batalha e Deus surgiu essa luta. Meu filho foi ao médico, descobriu isso, meu marido, ou meu pai, minha mãe, pois eu julgo agora, eu oro, porque o missionário R.R. Soares diz, toda oração é um julgamento, quando você condena as obras do inferno, você condena as obras do diabo e muda, as coisas mudam completamente. Mas, e ele diz, e ia de ano em ano e rodeava a Betel, e a Gilgal, e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Aí você tem que ir, meu irmão, rodear. A oração é a sua casa, mas a casa do seu filho, orar por ele, não é ficar rodeando a casa não, orar. Às vezes até pessoas mais distantes, um primo que até foi criado com você, hoje está numa vida errada. Pastor, o filho da tia tal é perdido, então ore por ele. Vai lá, interceda por ele, brigue com ele em oração, entende? Guerreie por ele mesmo, você vai ver que você vai ser recompensado pelo próprio Deus, porque a Bíblia fala sobre isso, o abençoador é abençoado. Seja um abençoador da sua casa, da sua família, seja um abençoador de um primo, como eu falei, às vezes é o filho do primo que está com uma doença, ou o filho de um primo que está no vício, você vai orar, sem ele até saber. Você está intercedendo por ele, mandando a bênção, e você vai ver recompensa chegando. Sabe o filho da fulana? Está indo à igreja, você quietinho falou, obrigado Deus, glória a Deus.
Ninguém sabe que você estava em oração. É aquilo que Jesus falou, você entrou no seu quarto, fechou a porta, e lá você orou. Aí Deus que vê em secreto, Ele te recompensará. Você pode fazer isso. Você vai ver que isso vai fazer bem, e você vai ter recompensas do Senhor. É mais do que você pode pensar. Mas tem que mais para terminar, pessoal. Porém, voltava a Ramá, meu irmãozinho, nunca esqueça, você tem sua casa. Entenda bem, você tem sua comunhão com Deus. Porque estava ali a sua casa, ali julgava Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. Na sua casa você tem um altar. Não precisa fazer casa, não é um local, não. É o quarto, entenda bem, onde for. Eu já contei, já vi história de pessoas que é no banheiro, que tem dificuldade com a família, na hora que ele vai, liga o chuveiro, uma coisa, e ele ora. Tem cada caso aí fora que é demais. Um homem falou, um pai, a criancinha nascendo, o médico disse antes de nascer, olha, nós estamos vendo se conseguimos Salvador, mas vamos ter que salvar uma ou outra, ou a sua esposa ou a sua filha. Ele disse, não, vai ser as duas. Ele entrou no banheiro do hospital, ele disse, pastor, eu dobrei o joelho, tapei a tapa do vaso, e ali eu orei com Deus, e Deus me deu uma convicção, eu levantei e disse, as duas vão sobreviver, e a menininha, quando ele deu o testemunho, estava grandinha, bonitona, mas por quê? Ele foi de guerreiro. Essa é a mensagem de hoje. Vamos voltar onde nós começamos, quem lembra? Versículo 10, que é aqui, né? E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram a peleja contra Israel. Então, e aconteceu que o João estava orando todos os dias, a Maria estava orando, apresentando suas lutas a Deus, quando o inimigo aparece, surge uma doença. Mas você não perde paz, eu já falei para vocês, os momentos mais difíceis da minha vida, eu estava em oração. Senão eu tinha esfriado, tinha desviado, quer dizer, tinha desistido até do ministério. Mas não, entenda bem, eu continuei de pé, porque quando o inimigo veio, eu estava sacrificando ao Senhor, estava sacrificando os lábios, fazendo oração, não é sacrifício de nada. Meu irmão, é isso que nós precisamos. Aí nós vamos travar uma guerra total contra o mal, e nessa guerra sempre Deus nos faz triunfar. Nessa guerra sempre somos mais que vencedores. Coloque então, quando eles chegaram, coitadinho, quebraram a cara, encontraram orando, e trovejou o Senhor, não precisou nem pedir, já tinha pedido antes, se você ler o versículo 9, e trovejou o Senhor aquele dia com um grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo, os paralisou, eles ficaram paralisados. Imagine, como eu falei para vocês, na hora que tocou, que eu pedi para tocar a trovoada, você vê, mesmo todo mundo esperando, a gente fez assim, né? Mesmo todo mundo esperando, imagina quando você está desligado, de repente, quem é que nunca teve isso, né? Dá aquela sacudida no corpo, né? Não é que você está com demônio, não. É o susto normal que vem, mas foi algo sobrenatural, de uma tal maneira que eles não puderam sair dali. E aí foi fácil. Aí os que depois, refém do sul, tentaram correr, já era tarde demais. A vitória foi do povo de Deus. Assim é com você.